seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós encerramos o programa passado estudando o velório do Frederico Figner, que essa história está no livro Voltei. O objetivo de estudarmos sobre o velório é para que cada um de nós tenha consciência de como se comportar, porque o nosso comportamento afeta diretamente o morto. Aquela pessoa que desencarnou, o espírito dela muitas vezes está presente. E todas as nossas conversas geram vibrações. E essas vibrações atraem outros espíritos. Então, a proposta de estudar, de saber sobre o velório, sobre a morte, sobre os bastidores espirituais de um velório, é para que cada um de nós, encarnado, tenha consciência de como se comportar no velório. Porque nós vimos no velório do Frederico Figner, no programa passado, que os amigos dele, muitos espíritas, que inclusive conhecem sobre essa responsabilidade, estavam lá falando sobre futebol, contando anedota, falando coisas chulas e atraindo espíritos para esta vibração. E toda esta vibração, o Frederico Figner, que o corpo morto estava no caixão, mas ele, espírito, estava presente no funeral, ele sentia essas vibrações de descaso. Então, quando formos a um velório, vamos com um propósito de ajudar sempre. Se não for para ajudar, é melhor não ir. Fala que não pode. Mas, chegando a um velório, vamos levar sempre uma palavra de conforto, ter conversas edificantes, pensamentos nobres. E uma coisa que fez toda a diferença, no caso do irmão Jacó, e que também faz a diferença para todos nós. Vamos ver uma outra cena do livro Voltei, que é esta cena que no velório dele, ninguém se lembrou de fazer a prece, apesar de ter tantos espíritas lá, mas ninguém se lembrou de fazer a prece. E ele, sentindo aquelas vibrações todas das pessoas, daquelas palavras de anedotas e tal, e a presença de espíritos com uma vibração também baixa, porque estava compatível com o diálogo, com a conversa do ambiente, ele estava angustiado. E aí, ninguém estava em prece no velório dele. Mas uma amiga dele estava chegando ao velório, e ela, dentro do carro, ao chegar, ela estava em prece. Então, no velório dele, a única pessoa que estava em prece era esta amiga que estava chegando. Então, nós vemos aqui, nessa imagem, que é uma imagem feita de acordo com o que está escrito no livro, nós vemos o quê? O carro dessa pessoa se aproximando e a prece dela, que ela está dentro do carro, ela está fazendo uma prece tão sentida, ela está pedindo tanto amparo, tanta ajuda para ele, e a prece é assim. Quando nós nos entregamos à prece, quando nós sentimos a prece, nós emitimos raios, vibrações, e toda prece é alcançada, toda prece chega no seu destino. E aí o doutor Bezerra pega o irmão Jacó, o doutor Bezerra é espírito, e a filha dele, do irmão Jacó, a filha dele, que já havia desencarnado. Então, nós vemos aqui nessa imagem o doutor Bezerra, de um lado, e a filha do irmão Jacó, já desencarnada, do outro lado, mais um espírito que está auxiliando. Então, eles levaram o irmão Jacó ao jardim para ele sentir, receber as vibrações de paz e de harmonia emitidas por esta amiga dele. Isto é uma coisa linda. Se alguém que está nos ouvindo nunca sentiu o efeito da prece no seu organismo, porque é uma sensação física, eu recomendo, ore, fique quieta, num lugar tranquilo,
Mas ore com o seu coração, ore com a sua vontade, ore a Deus, a Jesus, a quem você sentir mais próxima. Ore com o coração, porque nesse momento que nós estamos em prece, nós conseguimos sentir as vibrações no nosso corpo físico. Muitas pessoas sentem nesse chakra, né, no coronário, nesse centro de força. Muitas pessoas falam que sentem como se ele estivesse em rotação. Outras pessoas sentem o coração pulsar. Outras pessoas sentem o corpo ficar arrepiado. Às vezes nós sentimos a sensação física. Por quê? Porque a vibração, a energia que nós estamos gerando pelo nosso pensamento também é físico. Porque o pensamento, ele tem força, ele tem cheiro, ele tem cor. A ciência está comprovando a força, a energia do pensamento. E muitas vezes nós estamos no sofrimento e as pessoas falam, eu estou sofrendo tanto que eu nem consigo rezar. É neste momento que cada um de nós deve se concentrar e se alinhar com o mais alto e orar para receber essas vibrações. No enterro, no velório dele, nós vemos que a pessoa que está rezando no carro nem chegou ainda ao velório, está estacionando, mas por ela estar ali, pedindo a Deus que dê forças ao Jacó, né? Que proteja, que ilumine o seu caminho. E nesse momento ela está pedindo para que ele se lembre firmemente das orientações da doutrina espírita. Lembra que nós falamos que no enterro dele havia um grupo de pessoas espíritas e todas sabem sobre isso, mas ninguém se lembrou. Mostrando que o importante não é o conhecimento, porque só o conhecimento não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que ter o conhecimento e a consciência daquele conhecimento. Nós temos que ter a vivência disso. Não basta apenas saber sobre o mundo espiritual. Nós temos que ter a consciência, a vontade e estarmos em sintonia com o mais alto, para que a gente consiga sentir as suas vibrações e que a gente possa também ajudar. E aí, vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos. Numa questão de número 323, o Kardec pergunta aos espíritos: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita para ele? Essa pergunta é muito útil, porque muitas vezes nós ficamos presa a um túmulo. Muitas vezes nós achamos que nós só vamos honrar aquela pessoa que desencarnou. É como se o nosso sentimento só tivesse validade se nós formos ao seu túmulo. Então, quando Kardec pergunta isso, e até hoje há esse costume, e naquela época esse costume era mais forte ainda, das pessoas constantemente estarem visitando os túmulos dos seus queridos. Era uma prática. E hoje tem inclusive o Dia dos Mortos, que nós também vamos abordar, nós também vamos chegar lá para a gente fazer uma análise de qual a importância e qual a necessidade, como é que isso funciona no mundo espiritual para os nossos desencarnados. Nessa pergunta, os espíritos respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, a prece é que santifica o ato da lembrança. Pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. Não adianta nós irmos a algum lugar, irmos a um velório, irmos a um túmulo, irmos fazer uma homenagem, se nós vamos fisicamente, mas não vamos mentalmente. Nós vimos no velório dele quantos amigos estavam ali
prestigiando, homenageando fisicamente, mas que a sua cabeça, o seu pensamento estava completamente desligado. Às vezes, nós vamos até um velório por questão de consideração. Não, eu tenho consideração, nem queria ir, mas por consideração, aí nós vamos. Mas a partir de hoje, com esse conhecimento, nós temos que ir de corpo e de alma. Que o nosso pensamento esteja ali, a serviço dos espíritos, ajudando aquela pessoa que acabou de desencarnar. Então, quantas vezes as pessoas sofrem porque não tem tempo de ir no túmulo visitar, ou porque teve que se mudar e fica angustiado. Então, o que vale mesmo, a importância mesmo é a do pensamento. Mas, se alguém se sente bem indo fisicamente visitar o túmulo, não tem nenhum problema. A doutrina espírita é interessante porque ela faz com que a gente reflita, mas não há nenhuma proibição. Se a pessoa sente a necessidade de ter aquela imagem, ok. Mas a doutrina espírita nos esclarece que o pensamento, a prece, vai chegar a esta pessoa onde quer que estejamos. Isto, gente, é uma coisa linda, é uma coisa fantástica. Você poder passar os seus recados para os seus queridos. O ideal é que a gente, no momento de saudade da pessoa que já partiu, faça uma prece a Jesus, faça uma prece aos bons espíritos e peça que leve o seu querido já desencarnado o seu sentimento de saudade, o seu sentimento de afeto, mas sempre pensando e refletindo que haverá um encontro no futuro. Que nós também não aproveitemos o nosso pensamento para ficar chamando as pessoas que já desencarnaram. Porque muitas vezes essas pessoas queridas nossas não estão em condição de atender os nossos pedidos, de ouvir os nossos apelos, de sentir o nosso sofrimento. Às vezes, se nós exagerarmos na nossa emoção, nós podemos prejudicá-los. Por exemplo, já imaginou, uma pessoa tem um filho, e o filho vai ser promovido, trabalha numa grande empresa, numa multinacional, e foi promovido para morar no Japão. E a mãe fica com muita saudade, porque aquele filho querido está indo morar no Japão. Já pensou se todos os dias, várias vezes ao dia, ela liga para ele e fala: meu filho, não aguento mais saudade de você, a casa está vazia, e começa a choramingar no telefone, de manhã, de tarde, de noite. Você acha que este filho vai conseguir fazer um bom trabalho profissional, dando prosseguimento à carreira dele? Não, porque ele vai ficar o quê? Atordoado com aquela exigência, com aquele excesso de sentimento. Então, quando a doutrina espírita nos explica isso, é para que a gente também se policie, porque também nós sofremos quando esse excesso toma conta de nós. A saudade é maravilhosa e às vezes a saudade dói. E nesta dor, nós podemos homenagear aos nossos queridos que já partiram, trabalhando no bem, se doando num trabalho de caridade. Mas não vamos esquecer nunca que a prece é que nos une, que a prece nos fortalece, e a prece, a oração, é o alimento das almas. Continuaremos no próximo programa. Até lá e muita paz.